Uma blusinha, né? Uma blusinha. Pode? Sou Maura Gerbi, sou professora aposentada e moro em Ipatinga há muitos anos. E eu tive o contato com o Augusto Boal a primeira vez em 1968. Naquele momento eu tinha 14 anos, eu era do movimento estudantil secundarista em São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Neste ano, o Boal tinha estreado uma peça que, se não me falha a memória, era Tio Patinhas, As Pílulas do Tio Patinhas. E nós, que éramos do movimento estudantil secundarista de uma das escolas de São Paulo, no caso da Zona Oeste, nós tínhamos um jornal, porque eu participava do grêmio da escola. E resolvemos, para uma das edições do jornal, fazer uma entrevista com Augusto Boal, que já era considerado um importante diretor de teatro, não só diretor, como também dramaturgo, porque ele tinha várias peças e atuava com uma metodologia muito diferente da chamada metodologia tradicional do teatro, que era o teatro do oprimido. E nós fomos fazer uma entrevista com ele no teatro onde estava sendo encenada a peça As Pílulas do Tio Patinhas. E o interessante é que nós, como nós éramos muito jovens e não estávamos acostumados a fazer entrevistas com personalidades como ele, nós nem sequer marcamos. Nós fomos ao teatro num dia à noite em que a peça estava sendo apresentada. E lá, chegando, nós nos apresentamos, né, para quem estava na recepção do teatro, nós nos apresentamos como estudantes que tínhamos ido até lá para fazer uma entrevista com Augusto Boal para o jornal do Grêmio, e a pessoa que nos acolheu, né, nos recepcionou, falou que ia lá dentro conversar com o Boal, porque a peça já estava começando, e ele tinha o hábito de acompanhar pelo menos uma parte inicial da peça ali próximo ao local do espetáculo, né? Próximo ao palco. E daria retorno para nós se ele poderia nos receber ou não. E nós aguardamos na parte do teatro, que é o hall de entrada, e a pessoa, logo em seguida, veio dizendo que ele ia nos receber, sim, ali no hall de entrada, e daria a entrevista. Passados uns 15, 20 minutos, o Boal chegou. Chegou, nos cumprimentou de uma maneira extremamente alegre, convidou-nos para sentar num sofá que tinha ali no hall de entrada e perguntou sobre nós e abriu o espaço para que nós fizéssemos a entrevista. A coisa que mais nos chamou a atenção, e pelo menos a mim chamou muita atenção, foi a generosidade dele. Porque nós éramos um bando de adolescentes que pouco conhecíamos da dramaturgia de Boal, que fomos lá sem avisar, fazer uma entrevista para um jornal de Grêmio, que não era conhecido a não ser por nós mesmos da escola, e ele ficou conosco pelo menos 1 hora dando a entrevista. E de uma forma totalmente feliz, colocando todas as questões que ele pensava a respeito do teatro, e nós fazíamos perguntas que muitas vezes eram até um tanto infantis em relação a própria construção da dramaturgia dele, né, que ele trazia como metodologia. E ele foi uma pessoa sensacional, né? Ele não só respondeu a todas as perguntas que nós tínhamos organizado para fazer para ele, como foi muito além de tudo, né? E nos agradeceu por termos ido até ele fazer a entrevista. E nós depois reproduzimos a entrevista no jornal, e o jornal foi um sucesso.
Foi dessa forma que eu conheci o Boal pela primeira vez. Eu não sou capaz de me recordar, né, das respostas que ele deu. O que eu sou capaz de recordar é o sentimento que eu tive em relação à maneira como ele nos recepcionou. Porque isso é marcante, e isso é muito decisivo no meu entendimento daquilo que ele era como pessoa e que ele era como profissional do teatro, né? Ou seja, uma pessoa aberta, né? Com disponibilidade para os mais diversos desafios e principalmente no sentido de recepcionar bem as pessoas que chegavam até ele. Que mais tarde, quando eu fui encontrá-lo na Argentina, em 1974, ele já estava exilado, e eu fui encontrar em 74 com meu irmão, que também estava no exílio na Argentina. E meu irmão o conheceu na Argentina. E um dia perguntou para mim, vamos à casa do Boal? Eu falei, vamos à casa do Boal, claro, tenho vontade de ir à casa do Boal. Meu irmão não tinha feito um contato prévio com ele. Nós chegamos ao apartamento, ele nos recebeu, chamou-nos para a sala e lá nós ficamos horas conversando. Só que dessa vez não tanto sobre teatro, mas sobre política, né? E foi uma conversa deliciosa.